Dois meninos estavam correndo muito. O mais velho estava garantindo que o mais novo estivesse bem. O nome dele é Yukido e ele estava bem. O mais velho se chamava Jing e ele estava prometendo a Yukido que vai manter ele seguro e pede que ele aguente firme. Quando eles estão quase na balsa, um homem próximo implora para que as pessoas não entrem em pânico, porque haverá mais pessoas que possam levar eles para um local seguro. Os meninos explicaram ao homem que uma mulher chamada Momoko disse para eles entrarem na balsa o mais rápido possível, e o homem de fato concorda. Os meninos expressam sua preocupação por outros dois que se chamam Haru e Aka, que foram deixados para trás, e o homem explica que seu mestre Yanagi foi buscá-los. Então nós observamos Yanagi falar com o fogo ardente diante dele e afirma que não tem paciência, mas ele reconhece que resistiu bem. Ele afirma que, como é dito, ele deveria saber quando ir embora, mas ele continua. Ele determina que é hora de um último trabalho. Em um outro lugar, um homem é levado em segurança pouco antes de desmaiar, e ele expressa uma profunda preocupação como o mestre Yanagi. Na balsa, os dois meninos assistiram a ilha sendo consumida pelas chamas e se preocupam com seu grande mestre. Em algum momento no futuro, nós descobrimos que o Yukido cresceu um pouco e recebeu a carta de um amigo do seu pai que se chama Ino, mas ele desconsidera o Yukido. Então ele tem um sonho muitas vezes onde ele estava debaixo da água. Isso é bastante agradável para ele, porque ele é alguém que evita se aproximar das pessoas e decide que provavelmente estava mais confortável lá embaixo. O Yukido é puxado do seu sonho, o que ele acha estranho, porque isso não aconteceu. Antes dele comparecer à cerimônia de formatura, onde ele fala com um dos seus professores, o Yukido explica que ele recebeu uma carta de um amigo dos seus pais. A carta explicava que essa pessoa Ino teve que, por certas razões, jogar o Yukido em um orfanato, depois que seu pai morreu, quando o Yukido tinha apenas 5 anos. Agora, o Yukido se formou no ensino médio. Embora Ino tenha se oferecido para se tornar o seu guardião para que ele possa voltar para sua terra natal, que são as Ilhas Ayaika, porque assim ele vai para o ensino médio lá. O professor acha que é um pouco injusto ter deixado o Yukido todo esse tempo longe e agora que ele levar ele. Mas o Yukido não estava muito preocupado, porque ele aponta que acredita que a sua vida não mudará muito de qualquer maneira. O Yukido se afasta e pensa em como ele cresceu no seu lar adotivo e todos ao seu redor foram legais com ele. Ele não foi maltratado de forma alguma e é realmente a sua própria culpa que ele está sozinho nesse momento. O Yukido percebe que os alunos se reuniram em torno de uma pessoa estranha que estava se embebedando em público. Essa pessoa reconhece o Yukido e aponta o quanto ele cresceu, mas o Yukido estava convencido de que talvez conhecesse essa pessoa, mas ele diz que talvez não fosse a pessoa que ele estava imaginando. Na hora, ele o joga para fora de uma ponte, e o Yukido não consegue entender por que essa pessoa estava fazendo isso com ele. Quando ele estava prestes a se afogar, algo começou a acontecer com o corpo do Yukido. Ele tenta parar e se acalmar. Nesse momento, ele começa a ter flashbacks do seu passado. Enquanto ele espera que o que aconteceu estava começando de novo, felizmente o evento termina quando o homem termina com tudo e agora ele tem certeza de que esse era o verdadeiro Yukido. O homem começa outro encantamento e teletransporta o Yukido para um barco no meio do mar. O homem tenta acalmá-lo e nós descobrimos que seu nome é Jing e ele é das Ilhas Ayaika, assim como o Yukido é. O Jing explica que conhece o amigo do pai do Yukido e veio buscá-lo. O Jing continua falando e oferece uma bebida para ele, explicando sobre os pais do Yukido. Eles conseguem ver um trem e é explicado que é um transatlântico da marinha. O trem liga as ilhas Ayaika e eles eventualmente chegam em uma das ilhas. O Jing explica que a segunda ilha é onde o Yukido viveu até os seus 5 anos. O Yukido explica que não se lembra muito da sua infância, e ele é saudado por duas pessoas. A mulher, que se chama Momoko, ela é a proprietária da casa de infância, e eles viveram juntos como uma família. O homem é o prefeito da cidade, Ayakashima Ino. Ele é quem enviou a carta ao Yukido e ele vai ser o seu guardião a partir de agora. O Yukido é recebido mais uma vez e levado para sua antiga casa. A caminho de lá, ele é informado de que a primeira ilha é muito mais animada e tem várias instalações. Por isso, é recomendado que ele vá para lá se ele quiser se divertir. Quando eles chegaram na sua casa, o Yukido explica que não consegue se lembrar de nenhuma lembrança, mas ele vê uma foto do seu pai. Mas o Yukido não pode deixar de se perguntar se ele era realmente o seu pai biológico. A Momoko explica que seu pai Yanagi foi um mestre leigo incrível que manteve a harmonia das Ilhas Ayaikas. Mestres leigos são pessoas com habilidades estranhas, como as habilidades deles,
como aquela que o Jing usou para enfiar o Yokido naquela balsa de bolso dimensional estranha. Então é explicado que o Jing era o terceiro aluno do Yanagi. O primeiro e o segundo são muito mais incríveis. O Jing não quer ser comparado com seus irmãos, porque eles tiveram uma vantagem por anos. O Yokido percebe que o que acontece com ele na água é por conta do seu poder estranho. A Momoko explica que ele não tem nem o básico, apenas força brutal. Ela garante a ele de que como ele é filho do Yanagi, então ele deve ter nascido com um talento incrível. Quando a mãe do Yokido foi embora, eles não tinham mais nenhuma informação sobre ela, porque o Yanagi apenas assustou todos quando de repente ele trouxe uma criança para casa e nunca disse nada sobre a sua parceira. Então é explicado que o Yokido foi chamado de volta por conta da vontade do seu pai. Eles deveriam deixar o Yokido crescer no continente, cortando todos os laços com as Ilhas Ayakas. Enquanto ele fazia isso, o Yanagi disse a eles quando seria aceitável para chamá-lo de volta. Eles não sabem seus motivos para deixar essas instruções, mas conhecendo o Yanagi, eles acreditam que deve ter sido bem importante. O Yokido concorda em morar com eles a partir de agora, porque ele não tem certeza se vai mudar alguma coisa ou não para ele e agradece a eles. O Yokido vai para o seu quarto, onde uma criatura entra pela janela. Ela se chama Matama. O Jing explica que esse era inofensivo. Eles estavam por toda a ilha, e o Yokido certamente vai se acostumar com eles. O Jing questiona porque o Yokido estava colocando uma barreira e estava praticamente se afastando das pessoas. Ele não gosta de como o Yokido disse aos seus guardiões que morar com eles não mudaria nada. O Yokido pode ver como ele foi rude e ele se sente mal por isso. Ele não queria se aproximar muito das pessoas, mas o Jing implora que eles se abram um pouco e o Yokido conta sua história da infância quando foi adotado. Ele e as outras crianças foram a um piquenique em Riverside e uma das crianças de lá foi meia maldosa com ele. O Yokido ficou muito bravo e antes que ele percebesse, o rio atacou aquela criança. Todos ficaram chocados e o Yokido não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ele percebeu que foi ele quem fez isso acontecer. Então aquilo aconteceu de novo e de novo, várias e várias vezes. Então ele começou a manter distância das pessoas. O Yokido determinou que se ele estivesse sozinho, suas emoções permaneceriam estáveis, e essa é a única maneira de que ele pode viver agora. O Yokido concluiu a sua história significativa, mas fica muito surpreso ao ver que o Jing não estava prestando atenção nisso e estava apenas jogando um jogo. O Jing pede desculpas, mas o Yokido sai e diz a Momoko que ele precisa esfriar a cabeça antes do jantar. Ele sai e diz a si mesmo para não ficar irritado, para manter suas emoções sob controle. O Yokido aponta que até agora, enquanto ele manteve distância, nada aconteceu. Aqui nós vemos aquele mesmo bichinho de antes caindo na água e algo estranho emergindo de lá. Aquilo era bem perigoso. O Jing chega para resgatá-lo e ele fica chocado ao descobrir que o Yokido já se deparou com aquele mesmo bichinho, só que do mal. Ele explica que um desses é um ser maldoso, o contrário do que ele tinha visto antes. O Jing presume que provavelmente ele foi atraído pela aura sombria que o Yokido estava projetando, porque ele mostrou quão perigoso é esse monstro. O Jing diz ao Yokido para se sentar e assistir, porque ele vai mostrar do que o terceiro aluno do seu pai é capaz de fazer. Nesse momento, o monstro prepara um ataque, mas o Jing instantaneamente começa um encantamento. Ele permite a ele que libere um ataque extremamente poderoso, então nocauteia o monstro instantaneamente. O Jing exige respeito do Yokido, mas fica chocado ao descobrir que o inimigo ainda não morreu. O Jing surpreende o Yokido quando ele diz para dar a ele um passeio, e o choca quando ele o joga dentro do monstro. O Yokido se pergunta qual é o problema do Jing, por que ele apareceu do nada assim. Isso deixou ele louco e agora ele estava tentando matá-lo. O Yokido fica furioso porque ele já teve o suficiente aqui e de alguma forma destrói o poderoso inimigo. A força brutal é muito impressionante, pois o ataque do Yokido vai atrás dele. O Yokido fica chateado consigo mesmo depois de ver que ele fez isso de novo, mas o Jing consegue se proteger. O Yokido fica surpreso ao ver que o Yokido conseguiu parar o seu ataque, e o Jing fala que parece que o Yokido parece estar apavorado com seus próprios poderes. No entanto, ele explica que os poderes do Yokido não são o problema, ele é o problema, e é porque ele é péssimo em controlá-los. Ele sugere que se o Yokido está com tanto medo dos seus poderes enlouquecerem, então ele deve aprender a manter o controle deles. O Jing se oferece para acompanhar o treinamento do Yokido e apenas pede que ele respeite e o chame de mestre. Algo acontece com o monstro que estava ali, e o Jing explicou que ele foi purificado. O Jing implora ao Yokido para parar de reclamar e falar sobre como ele não quer se aproximar de pessoas e adultos, porque ele não quer que as pessoas vejam as suas explosões infantis.
Ele o incentiva a usar o coração na manga, e o Yukido tem uma memória rápida que o faz sentir como se estivesse com uma figura de um irmão mais velho. Eles voltam para casa e o Jing insiste que eles bebam para comemorar. O Yukido afirma que vai usar o coração na manga como queria e joga o Jing na água, lembrando de que ele não tem idade legal para de fato beber alguma coisa. Em outro lugar, um homem recebe uma mensagem e seus alunos parecem preocupados. O homem explica que não há nada de errado, mas parece que um certo menino voltou. Em outro local, um homem termina um trabalho e diz ao seu subordinado que eles voltarão. Os dois meninos voltaram para casa, onde a Momoko dá as boas-vindas ao Yukido de volta e ele hesita em responder, mas o Jing o lembra de se abrir. Ele agradece pelas palavras gentis e diz a ela que de fato é bom estar de volta em casa. Muito obrigado por assistir, vamos bater pelo menos 1000 likes aí pra ajudar, pessoal, e até a próxima!